O projeto Origens do Carnaval em Taquara teve como objetivo conhecer os aspectos cultural, social e econômico do carnaval taquarense nos últimos 80 anos. E investigar por que essa festividade folclórica do município, por décadas considerada uma grande festividade popular, teve uma queda tão próxima à extinção. Não há registros precisos do ano em que os carnavais passaram a acontecer em Taquara. No entanto, conforme relatos de carnavalescos locais, os primeiros eventos desse gênero nasceram ainda antes da década de 30. Um mês antes saía uma revistinha com as músicas do carnaval daquele ano. O nome da revistinha era Roxinol. E sempre teve aquelas músicas mais antigas que eram tradicionais, né? Se a canoa não virar, e a jardineira. Os salões eram cheios, aqueles salões bem decorados, né? Todo mundo participava. Foi a camélia que caiu no galho, e os dois suspiros, e depois morreu. Na época, era considerado um dos melhores carnavais da região. Vinha muita gente de fora para cá. Vinha gente daqui da Redondeza, Gramado, Canela, o pessoal vinha pular carnaval em Taquara. Meu pai gostava muito de carnaval. Vinha muita gente de fora, de Porto Alegre, sempre tinha turmas, famílias que vinham. Era um momento de confraternizar das famílias. Antes do encerramento de cada carnaval, ocorria o primeiro ato do carnaval do ano seguinte. Era a escolha da rainha e da corte do próximo carnaval. Então era assim, ó, um ano rainha. Não podia ter um defeito essa rainha. Porque se tivesse um defeito, ela tirava, não pertencia. Defeito é se soubesse alguma coisa que ela andou na rua de noite, que estava lá conversando com uma pessoa que não prestava. Uma rainha, tanto dos solteiros como dos casados, eles levam gente para pular o carnaval. E essa corte vai trazendo outras pessoas para dentro do carnaval. No clube entrava a primeira rainha dos casados e os príncipes e daí a corte, né? Daí depois entrava a rainha dos solteiros, só não podia entrar as crianças da corte, sabe? Daí deixaram as crianças para domingo de tarde. As fantasias dos blocos do Salão Flor do Sul, na década de 50, eram patrocinadas inteiramente pela proprietária Dona Palmira. Ela comprava rolos de fazendas em Taquara, Canoas, Esteio, Porto Alegre, São Leopoldo. Nessa época, as fantasias não apelavam à sensualidade.
Dona Palmira é uma pessoa maravilhosa, viu? As filhas dela, todas também, a gente sempre foi muito bem recebida no carnaval da Dona Palmira. Eu vou fazer bebendo até cair. Me dá, oi, me dá o dinheiro aí. Aquelas saias bonitas de tule, né? As blusas eram aquelas blusão bonita que diziam que era que nem as princesas usavam antes, então fazia. Os rapazes, não tinha. A rainha, Deus o livre se a rainha mostrasse uma perna ali e ela se apresentava, era uma deusa, né? Vem debater e afogar, deixa as águas rolar. As águas vão rolar. Garrafa cheia, eu não quero ver sobrar. Eu passo a mão na saca, 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 rolha. E debater e afogar. Se a polícia por isso me prender, mas na última hora me soltar. Pega, saca, 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 rolha. Ninguém me agarra, ninguém me agarra. As águas vão rolar. Garrafa cheia, eu não quero ver sobrar. Sempre quando chegava perto do carnaval, já tinha aquela coisa, vamos fazer uma fantasia, vamos fazer uma preparação, né? Sempre na expectativa do carnaval, assim, né? Porque a mãe que fazia as fantasias nossas, assim, né? Era ela mesma que fazia. Polícia por isso me prender, mas na última hora me soltar. Eu pego a saca, 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 rolha. Ninguém me agarra, ninguém me agarra. Edi Miller, costureira aposentada, também bordou muitas fantasias a partir da década de 60. Segundo ela, as encomendas eram tantas que às vezes ela dispensava algumas clientes para não comprometer as entregas das fantasias de carnaval. Garrafa cheia, eu não quero ver sobrar. Eu passo a mão na saca, 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 rolha. E bebo até. Eu fazia para a rainha, para o rei, e daí tinha 2 ou 3 que acompanhavam elas, né? A rainha com as princesas, com a corte dela, tudo bordado, tudo tem mais de 1000 pedras nessa fantasia. Mas para fazer as fantasias eu dava um dedo para elas trazer para mim fazer, de tanto que eu gostava de fazer. No 5 de maio e no Clube Comercial, conforme Ana Lúcia Homer Bauer Schwartzer, eram eleitas as cortes dos solteiros e dos casados. Em ambos os clubes, os preparativos iniciavam com antecedência para dar tempo de organizar as fantasias e os blocos. Saudade que dói demais. Mas eram monumentais os carnavais aqui, monumentais. Tanto o Sim de Maio, Atiradores, como o clube. O Sim de Maio e o clube, né? O Atiradores fazia o enterro dos ossos. E na terça-feira de carnaval, na segunda-feira de carnaval sempre tinha a noite dos mascarados. Eu achava o máximo, porque não tinha uma pessoa que não fosse mascarada naquele baile. Bandeira branca, amor, não posso mais, pela saudade que me faz eu ver. Mas em 1957, Flávio Bauer e outros amigos criamos o bloco de carnaval Bola Preta. Umas 15 pessoas, eu falei, rapaz, só tinha uma rainha. Vieram fantasias aqui para Taquara, de segunda mão, mas bem bom estado, de veludo, coisa bem diferente que não tinha região aqui. No aquecimento a gente ia no Salão da Palmira, fazia a entrada lá do Simão do Moreno, nós fazíamos a apresentação, nós tínhamos a nossa canção, a nossa música própria, né, do Bola Preta, e depois fomos para o Sim de Maio, a primeira noite era no Sim de Maio, então fazia 2 noites Sim de Maio e 2 noites do Clube Comercial. Mas depois dos intervalos de tempo, a gente foi convidado a participar fora. Então fizemos todas as segundas-feiras de noite nós íamos a São Francisco, o clube deles lá, ficava a noite toda lá. E também fomos a Novo Hamburgo, São Leopoldo. O outro ano seguinte nós fomos a Porto Alegre. Até lá essa fantasia chamou a atenção.
é uma traje de veludo para verão, né? Quente, veludo. E a moça, o rapaz, perguntou, onde é que vocês são? Né? Acharam, nós era talvez uma cidade maior, né? Taquara. Ah, Taquara, não pode ser. Atravessamos o deserto do Saara, o sol estava quente e queimou a nossa cara. Alala, oh, 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 alala, oh, oh, oh. Viemos do Egito e muitas vezes nós tivemos que rezar. Nas décadas de 50 e 60, os clubes de Taquara chegaram a receber fantasias dos carnavais do Rio de Janeiro. Algumas figuras de destaque faziam participações especiais nos bailes da cidade. Mas que calor! Atravessamos. Clóvis Bornai desfilou aqui, com a fantasia premiada no Carnaval do Rio de Janeiro. Não lembro a época, mas deve ser 66, 67, 68, por aí. Clóvis Bornai teve no 5 de maio. Eu lembro, depois que passava o Carnaval do Rio de Janeiro, eu lembro uma coisa, que o 5 de maio recebia as fantasias do Carnaval do Rio. Na década de 80, o carnaval tomou um novo rumo. Até então restrito aos salões e clubes, a festa começou a ganhar as ruas. Em 86 veio o carnaval de rua mesmo. Aí foi gravado, o Eblin era prefeito, mandou filmar tudo, né? Foi lindo, né? O primeiro desfile, conforme os carnavalescos entrevistados, aconteceu em 1986. Naquele carnaval, foliões remanescentes dos bailes do Salão Flor do Sul fundaram a Escola de Samba Unidos da Pinheiro. De época houve desfile no centro de Taquara, que as famílias tinham os blocos, depois a sociedade tinha os blocos solteiros e os blocos de casais também tinham, né? As cortes, tinha a rainha de cada sociedade, né? E as famílias participavam muito, muito mesmo. Naquele ano nasceu ainda a Escola de Samba União de Bairros, também de foliões dos carnavais do Salão Flor do Sul. Então, assim, carnaval, né, como comecei com 1986, tá, foi na primeira escola que eu sei que era União de Bairros, tá, que no nosso bairro aqui o fundador foi o Pedro Teixeira, que mora aqui na Rua Rio Grande também, e nós ensaiava ali na escola 27 de maio. A sociedade, o clube comercial, o 5 de maio, desfilavam no carnaval de rua. Era um desfile que tinha. Fechava aquela rua do centro ali inteira. Vinha Bloco de Osório, São Leopoldo, Novo Hamburgo.
tinha o carnaval de rua, muito bonito, tinha carro alegórico, tinha pessoal desfilando, sabe? Daí em diante, houve movimentação intensa dos carnavalescos nos desfiles de rua, especialmente na década de 90 até 2008. Compramos alguma coisa de repinique, tarol da época, a gente tocava bastante com tarol e a gente desfilou 4 anos aí. Desfilamos bem, daí com escola completa, porta-estandarte, ala de baiana, messala, porta-bandeira, alas, com tudo. Valdemar Ramos da Silva e Regina Lopes da Silva fundaram a Império da Rio Grande. Mandaram fazer instrumentos, comprar equipamentos e colocaram uma escola completa com alas organizadas para desfilar. Pra tu ter uma ideia, acho que dava 300 pessoas por ensaio lá, assim, 300 pessoas, 340, 400 pessoas, assim, o pátio do Teófilo Sauer, assim, lotado, pessoal tocando, assim, cantando. Eu sempre fui motivado pela batucada. Eu sempre fui, a minha área mesmo sempre foi bateria, batucada. E o que motivava antes, eu acho assim, o pessoal dos blocos, que nem 5 de maio, clube, a alegria de estar ali e fazer. E o pessoal, assim, das escolas de samba, sempre foi o quê? Que eu sempre vi, os homens sempre em tocar, em ver um instrumento e querer tocar, tá? E as mulheres, as gurias sempre querer dançar. E a minha mãe sempre foi baiana, sempre teve ala de baiana, sabe? Baianas, sempre as mulheres dançando, montando ala, então sempre foi aquela alegria, vai ter carnaval, vai ter carnaval. De acordo com Denise Ferreira e Neca Altenhofer, o carnaval agitava os clubes e sociedades durante 4 dias e levava multidões para ver o desfile de rua no centro de Taquara. Era um carnaval muito prestigiado de Taquara, né? Era concorrido aquela rua principal ali. Eu nunca me esqueço, desde nova, chegava a época do carnaval, a gente pegava a cadeirinha no desfile de rua, sentava ali na rua principal, ia cedo para pegar o lugarzinho, sentava para ver desfilar. Mas, assim, era maravilhoso o trabalho da gente, assim, o engajamento de todo mundo. Gente, eu não acredito como nós... Eu falo toda a vida como nós aguentávamos o carnaval. Porque eu vou te dizer, era assim, os nossos filhos iam no carnaval também. Nós fazia muitas promoções, fizemos bailes, nós fazia jantares. A gente arrumava dinheiro, tinha os patrocinadores, as firmas, mandavam
barril de cerveja, outra dava uma janta, e a gente sempre conseguia tudo. Fazia as vaquinhas todo mês, chegava no final, estava tudo pago e nós vamos confeccionar as fantasias. Gente, a gente não cansava, era tudo tão bonito, era tudo tão saudável. E, olha, é inesquecível mesmo, é sério. Quando entrava no clube, a Ing, ali que tinha relojoaria, a Laube ali, né? Ai, aquela turma dela, a Marlene Miranda. Ai, essas mulheres eram tão lindas, fantasiadas. Meu Deus do céu, como eu achava lindo. Aí depois entrei pro bloco dos casados e o bloco era uma festa na rua, né? Aquilo era uma festa, a gente, olha, pulava a noite inteira, gastava aquele chopp, podia repor quando quisesse, porque tinha muita energia, sabe? Era muito bacana, o povo gritava, o povo aplaudia, o povo levantava, era muito legal, gente. Que carnavais, que carnavais. Quem não lembra do Nereu, quem não lembra do Sabino Cidade e quem não lembra do seu Emílio Oldenbaum não sabe o que é carnaval. A presidente da Unidos da Pinheiro, Dona Maria, relata que a escola sofreu muitas injustiças, lutando para se manter de pé, e que os carnavalescos, em geral, não são reconhecidos como merecem. Pelo contrário, muitos ainda enxergam os grupos das escolas de forma pejorativa, como se não trabalhassem e não contribuíssem com o crescimento econômico, social e cultural da cidade. Desta forma, o legado cultural, social e econômico da festa, alimentada por décadas, estava por acabar. Questionado sobre os possíveis motivos que levaram o Carnaval de Taquara, outrora considerado uma das principais festas locais, à sua quase extinção, os carnavalescos entrevistados na produção dessa pesquisa descreveram inúmeras situações, tais como influência religiosa, É que na verdade assim, eles nem olham tanto pelo lado religioso. Eles só o carnaval é do demônio e deu. falta de incentivo e apoio do poder público. Não tem incentivo, porque antes, tu não vai acreditar, mas o prefeito vinha dentro da casa da gente. Em 8 anos eu nunca ganhei uma visita do nosso prefeito, que eu considero ele que nem filho. Os outros, quando a gente estava desanimado, eles vinham, vamos animar Taquara. Preconceito e falta de informação.
as pessoas que não gostavam de carnaval, que ia ali, que não queriam nem saber, era briga, direto briga. Até tiro deu, uma vez mataram um cara ali, no penúltimo carnaval que teve, mataram, não sei, não foi no último, mataram um cara ali. Realmente, o que aconteceu? O cara teve um bolo lá não sei aonde, teve uma briga com o cara lá na empresa, foram ali e se mataram. Então o pessoal que não tinha nada a ver com o carnaval. Desenvolvimento urbano e acesso a alternativas distintas de entretenimento. E a juventude, eu não posso mais contar muito com a juventude, porque eles querem coisa mais liberal. Perda de costumes, conflitos e estado civil. Não tinha mais essas lideranças que tinha, né, que gostavam, organizavam, né. Na sociedade tudo tem que ter um líder, né, um presidente, diretoria, né, senão não funciona, né. Eu vou te dizer assim, ó, que eu gostei muito de carnaval desde criança até uma determinada idade. Depois passou, sabe? É uma fase que passa. Não vou dizer que eu não gosto de olhar carnaval, eu gosto. Diversas gerações de famílias pularam carnaval em Taquara durante décadas. Carnaval para mim é tudo. É alegria, é cultura, é família, amigos. Esta festa popular era guardada por diversos setores da cidade, em especial o econômico e o cultural. O carnaval fazia parte do calendário de eventos do município de Taquara. O município de Taquara emancipou-se em 1886. Os colonos alemães, com a finalidade de retomar as práticas festivas de seu país de origem, fundaram diversas sociedades, das quais se destacam em 1895, Associação Alemã de Homens, que mais tarde tornou-se Sociedade 5 de Maio. Em 1914, Sociedade Atiradores de Taquara, Clube do Tiro. Em 1917, Clube Comercial de Taquara. Tá aí
Essas entidades promoviam tradicionalmente os bailes de carnaval. Porém, de acordo com suas cláusulas estatutárias, era permitida a entrada somente de pessoas com descendência alemã, barrando especialmente os pretos. Tinha aquele problema que o cidadão de cor não participava do... Eles vinham na sociedade, o bloco deles, entravam no salão, cumprimentavam, davam a volta no salão e saíam, né? Além da emancipação de Taquara, o Brasil recentemente havia abolido a escravidão e proclamado a República. Mesmo com a alforria, a constante segregação fez com que o preto liberto organizasse sua vida social, fundando agremiações onde buscava dividir suas tristezas e alegrias, festejar, resolver problemas comuns e, sobretudo, preservar suas tradições. As associações dos pretos eram locais de resistência cultural. Fundou-se a primeira associação de pretos em 1908, a Sociedade 13 de Maio. Em 1948, na rua Henrique Bauermann, esquina com a rua Rio Branco, foi fundada a Sociedade Recreativa União da Mocidade, conhecida popularmente como Sociedade dos Morenos. Em 1956, fundou-se em Taquara a Sociedade Recreativa Flor do Sul, por Palmira de Souza Lopes. Esta agremiação ficou conhecida popularmente como Salão da Dona Palmira. A Sociedade dos Morenos e os salões da Dona Palmira e 13 de Maio marcaram a história do município em uma época de racismo truncado, pois oportunizavam aos pretos desfrute dos bailes, carnaval e, sobretudo, de sua cultura, já que as sociedades de origem alemã barravam a entrada dos pretos. Porém, com o passar do tempo, os ritmos dos pretos caíram no gosto dos clubes dos brancos. A musicalidade do preto foi um verdadeiro ato de inclusão social e racial, atuando em espaços democráticos para todos. A programação carnavalesca inicialmente atraiu a população, principalmente pela falta de acesso a outros eventos e cidades. Os bailes nos clubes e salões
fizeram do carnaval uma cultura em Taquara, atraindo carnavalescos e foliões de diversas cidades e mobilizando famílias inteiras taquarenses. A Palmira Antônia de Souza era casada com João Manuel de Souza. Eles moravam em Montenegro e vieram para Taquara na década de 40. Lá tiveram seus filhos, que trabalharam e estudaram e tiveram muito sucesso através do Salão Flor do Sul, Sociedade Recreativa e Bailante Flor do Sul, mais conhecido como Salão da Palmira. O Salão da Palmira precisou ser feito porque houve uma época em que os negros e os brancos na cidade de Taquara não circulavam nos mesmos ambientes. Era uma espécie de segregação, não através de leis, mas através de fatos. Havia o clube comercial, havia o clube atiradores, havia os clubes dos brancos e havia os clubes dos negros. Não apenas o Salão da Palmira, também houveram outros salões. Mas no Salão da Palmira começou com pequenas festas, né, numa peça, e o sucesso foi tão grande daquelas festas que aconteciam nos turnos da tarde, que a Palmira resolveu fazer um salão maior, que foi a Sociedade Flor do Sul. Então, esse salão, que situava-se na Marechal Floriano, o terreno hoje é um terreno baldio, infelizmente não restou muitas fotografias e imagens deste salão, que foi importante para a cidade de Taquara. Por quê? Porque a Sociedade Flor do Sul oferecia atividades culturais e bailantes. Os bailes aconteciam de acordo com as atividades do ano, calendário e das festividades da cidade. Na primavera tinha a festa da primavera, no inverno tinha o baile das neves, baile da pelúcia, tinha também festa do Havaí, festa das 21 estrelas, porque na ocasião o Brasil tinha 21 estados, então era uma festa que representava cada estado do país. Então as festividades eram diversas. As pessoas vinham dos mais diversos lugares do estado do Rio Grande do Sul para participar dos bailes da Palmira. Ainda existem até hoje alguns convites impressos que a gente pode observar que nesses convites que as pessoas vinham de São Leopoldo, Novo Hamburgo, Gravataí, Alvorada, inclusive da capital. Tinha orquestras que tocavam no Salão da Palmira, orquestras que vinham de Porto Alegre e orquestras que, inclusive, vinham de São Paulo. Em uma ocasião isso aconteceu. Então as festas eram muito movimentadas, o salão ficava lotado, e isso fazia com que o comércio da cidade de Taquara, ou seja, a sua economia girava, rodava forte, porque eram muitas pessoas circulando para participar das festas da Palmira. Logo, as pessoas vinham de fora, precisavam se alojar em hotéis. Algumas ficavam na casa de parentes e amigos, e outras ficavam em pensões e hotéis. A cidade ficava florida, como disse a minha tia Alvina Sirley, que foi Miss Mulata, representando a Sociedade Flor do Sul. Então a Palmira organizava os seus bailes, e antes dos seus bailes, ela, junto com as suas filhas, organizavam atividades teatrais e de música. Então as filhas cantavam e faziam atividades de teatro, encenavam pequenas peças, porque elas tinham ganho, a Palmira tinha ganho, do Cine Cruzeiro, o mobiliário, né, que eles compraram um mobiliário novo e doaram para o salão as cadeiras e as cortinas. Então essas cortinas eram utilizadas no palco, no coreto, né, que era o palco onde acontecia o teatro. A Palmira tinha um relacionamento muito grande, muito bom, com o comércio, os comerciantes da cidade, com os políticos, que também frequentavam o seu salão.
O Vidal Cólaras, que também foi prefeito da cidade de Taquara, participou da inauguração do salão. Ele foi o que descerrou a faixa na inauguração do salão, quando ele foi ampliado e reformado. O Vidal Cólaras e sua família frequentavam o salão, ficavam sentados, tomando refrigerante, batendo o pezinho ao ritmo da música. Porque eles eram brancos e eles estavam no Salão dos Negros e era uma situação de respeito. Não que os negros não quisessem que os brancos participassem das suas festividades, mas os brancos tinham o Salão dos Brancos e os negros tinham o Salão dos Negros. E também havia o Salão dos Morenos, daqueles que não se intitulavam negros e nem brancos, os mestiços. Então, no primeiro momento, eram apenas negros que frequentavam o Salão da Palmira. Depois, com o passar de tempo, ela contribuiu com essa interação entre os negros e os brancos na cidade de Taquara. Os brancos ficavam no primeiro instante, nesse primeiro momento, vamos dizer assim, frequentando apenas a copa, tomando bebida, comendo pastéis, comendo feijoada. Isso é importante para o comércio, para o desenvolvimento econômico do salão, para os lucros, e observando as mulheres e os homens dançarem. Eles não podiam dançar no primeiro momento. Mais adiante, sim, mais lá na década de 70, final da década de 60, que eles começaram a se misturar mais. E no primeiro momento também, esses brancos que frequentavam o Salão da Palmira eram pessoas conhecidas dela. Eram vizinhos que moravam ali por perto, pessoas que frequentavam a sua casa durante o dia, porque as festividades aconteciam à noite. Ela também fazia atividades esportivas. Tinha um time de futebol masculino e um time de vôlei feminino num terreno ao lado, que era um terreno baldio na época, e eles jogavam ali, que teve até a iluminação pelo Vidal Cólaras. Também aconteciam atividades gauchescas através do Clube da Palmira. As pessoas, junto com o fogão gaúcho, com as instruções de pessoas daquele fogão gaúcho, do CTG, faziam atividades gauchescas. E também participavam de carnaval, festa de carnaval no Salão da Palmira. Os integrantes do Salão da Palmira eram autorizados a entrar no clube comercial para fazer uma performance. Então eles faziam uma entrada triunfal, uma apresentação e depois se retiravam. Era o momento que eles podiam entrar ali. Então o Salão da Palmira era convidado, ele recebia, uma carta de convite para participar dos carnavais no clube comercial. A Palmira, com essas suas boas relações no comércio e políticos, ela tinha essa boa relação, porque como ela vivia reformando e construindo, ela conhecia o pessoal de ferragens, de casa, de madeireiras, então ela conhecia este pessoal pelo seu trânsito e a sua movimentação com as suas atividades domésticas. Ela era costureira, então ela conhecia também pessoas que, as filhas também costuravam, que vendiam linhas, que vendiam aviamentos, que vendiam tecidos, então ela também circulava por esses espaços. Então eles comiam, eles bebiam, então ela também circulava nos espaços dos mercados. E o dinheiro era depositado no banco, uma parte ela guardava em casa, então ela também tinha essa circulação por estes espaços. Uma forma de arrecadar dinheiro que a Palmira e suas filhas, por ideia de Lourdes Azevedo, uma de suas filhas, foi através do Livro de Ouro. O Livro de Ouro era um livro que as pessoas doavam um dinheiro para a instituição. Então a pessoa doava e assinava o Livro de Ouro. Então é claro que eles iam primeiro, a Lourdes, a Ivone e a Odete iam com o Livro de Ouro nas instituições pedindo essa doação, sempre naquele mais privilegiado, mais abonado, prefeito, bancários, lojistas, e eles assinavam ali e davam um valor, uma contribuição para o clube. E eles iam assim passando também em outras instituições e residências.
A Palmira também era uma benzedeira e ela também era cartomante. Então ela conhecia muitas pessoas da cidade e dos arredores com as suas atividades de benzedura e de cartomancia. Ela também, com essas benzeduras e garrafadas, que ela fazia garrafadas com chás, ela tratava pessoas que ficavam hospedadas na sua casa, vinham de fora e pagavam esse seu trabalho com frutas, verduras, legumes, pequenos animais como porcos, frango. Então eram algumas pessoas que não tinham dinheiro, que não tinham condições, mas que se sentiam bem com os seus tratamentos, que ela desenvolvia atividades no campo mediúnico. Tinha um grupo mediúnico. Então, o Salão da Palmira era muito conhecido nas imediações de Taquara, na Grande Porto Alegre, pelas atividades que ela desenvolvia, atividades festivas, atividades mediúnicas, atividades de cartomancia.